Imagina uma cota de imóvel de 60, 100 meses. O comprador tem que ficar esperando até o final do prazo para receber o dinheiro de volta. Então a gente percebeu que a tecnologia de blockchain viabilizava a gente criar um mercado secundário muito mais dinâmico. Quem não lembra que um boleto emitido num banco, depois que ele vencia, tinha que ser pago fisicamente na agência do banco que emitiu. Então, se a gente pensa no funcionamento de uma blockchain, ela consegue, de maneira muito eficiente, substituir até lá na frente muitos desses serviços. Rodrigo Furiato, vice-presidente de negócios da Núclea, revela detalhes sobre o futuro dos meios de pagamento e o papel da tecnologia blockchain. Mas a gente já tokenizou mais de 300 milhões em duplicatas. O próximo case que a gente está investindo agora, e provavelmente é o próximo, é realmente tokenização de cartão. Eu vou investir em tentar fazer algo para alavancar o crédito, a concessão, né? Ou eu vou pegar a minha cozinha aqui e vou trocar o revestimento. E antes do episódio começar, eu tenho um recado especial para vocês. Você já percebeu que o dinheiro está mudando mais rápido do que nunca? As stablecoins estão no centro dessa revolução. Elas facilitam remessas internacionais, tornam pagamentos sem fronteiras mais simples. E tudo isso vai ser discutido no especial Dólar Digital, um encontro online e gratuito com especialistas do mercado financeiro e de cripto. Se você quer entender o futuro do sistema financeiro, não deixe de conferir. Garanta sua vaga agora mesmo. É só clicar no link da descrição e se inscrever. Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast da Exame, que é patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG, pelo Sênior e pelo Sicredi. E hoje a gente está aqui para falar novamente sobre o futuro do dinheiro e o futuro dos meios de pagamento. Para isso, eu, João Pedro Malar, editor do Future of Money, estou aqui com o Rodrigo Furiato, que é o vice-presidente de negócios da Núclea. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, João. Muito bacana a oportunidade de estar aqui com vocês nesse espaço. Acho que já de antemão agradeço a você, agradeço a Exame pela oportunidade. Então vai ser muito bacana a gente bater um papo sobre esses temas que estão cada vez mais quentes aí. Não, total, muito quentes. Eu que fico feliz, eu estava querendo trazer, né, a Núclea para o podcast há um bom tempo já, então feliz que aconteceu. E Rodrigo, eu ia te perguntar, porque isso é uma coisa que a gente sempre traz em todo episódio que a gente grava, que é entender como que a pessoa cai nesse mundo de cripto, assim, descobre o que é cripto e a tecnologia blockchain. Quando que foi o seu primeiro contato assim, com essa tecnologia, com esse mundo? E quando que você e o pessoal da Núclea perceberam que tem jogo aqui, né? Dá para fazer alguma coisa legal? Legal. Acho que eu vou separar em dois mundos aqui. O Rodrigo, enquanto vida pessoal, e o Rodrigo depois no mundo profissional. Acho que na vida pessoal, acho que desde lá 16, 17, quando comecei a conhecer um pouco, principalmente sobre Bitcoin e tudo mais, ouvir a hype do momento. Sim. E aí, hoje eu lamento de não ter sido mais agressivo naquele momento. Acho que todos nós. Mas depois, profissionalmente, e aí, enfim, trabalhava num banco tradicional, que aqui, até naquele momento, era mais conservador para esse tipo de iniciativa. Depois eu passei para uma empresa de pagamentos e depois, mais futuramente, para uma empresa de pagamentos e fintech também, que obviamente tinha mais apetite para isso. Então, em 2021 para 2022, eu tive a oportunidade de implantar o Buy, Hold and Sell, né? A possibilidade de comprar, vender e manter suas criptos nessa carteira, né? Nesse banco digital que eu trabalhava. E aí acho que o mundo de oportunidade se abriu assim, de uma maneira super expressiva, porque no final das contas, o que a gente vê de tendência hoje, talvez de maneira muito mais madura, né? A própria tendência dos Estados Unidos regulando as stablecoins, as criptos vinculadas ao dólar lá. Acho que a gente hoje tem uma maturidade muito grande, mas para mim foi uma oportunidade muito boa em 2021, 2022, poder já conhecer esse mundo e entender o quanto ele pode ter uma interface super relevante com o mundo de finanças do dia a dia nosso. Ajuda a sair na frente, né? Exato. E para mim foi uma surpresa, assim, porque
quando a gente estava fazendo esse projeto, essa fintech que eu trabalhava, inclusive ela não tinha... Ela estava começando a estruturar a parte de investimentos. Ela era muito forte em pagamentos, mas ela estava começando a estruturar a parte de investimentos dela e tal. E muitas vezes a gente aqui questionava, nossa, mas a gente vai colocar cripto e nem os CDBs com liquidez diária, estava super em fase embrionária e tal. Aí a gente tinha a visão do sócio empreendedor, ele falava, não, pode ir que esse negócio tem futuro. E aí eu comecei a acompanhar e aprender muito sobre o tema também. A gente via que tinha muita gente, era um público que eu não conhecia, que migrava direto da poupança pro Bitcoin. Que óbvio, é um movimento assim, naquela época já era um movimento... super ousado. Eu ia falar radical, mas é uma palavra forte. Mas é um movimento muito forte, né? E muitas vezes eu mesmo, que vim do mundo financeiro mais tradicional, duvidava. Falei, não, mas será que isso acontece? Sim. A galera vai da poupança, depois vai para um CDB, depois um fundo um pouco mais arrojado, depois chega em cripto. Não, e a gente viu que tinha um volume grande. Óbvio que os tickets médios muitas vezes eram pequenos, mas tinha um público muito grande. E a gente conseguiu, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de usuários em 2, 3 meses, assim, investindo em cripto, principalmente em Bitcoin. Então, foi o meu primeiro passo nessa jornada. E depois, ao chegar na Núclea, alguns anos depois, eu cheguei em 2023, acho que o primeiro desafio, o grande desafio que a gente teve foi o próprio piloto do Drex. Então, foi um grande... a gente tinha chegado, a empresa até então, a Núclea, tinha um investimento numa empresa parceira, que depois a gente virou, obviamente, acionista, mas internamente a gente não tinha, de maneira orgânica, a gente não tinha nenhuma iniciativa. E o Drex foi o pontapé inicial para a gente estruturar um time de ativos digitais dentro da Núclea. E aí a gente conseguiu acelerar, eu falo, olhando... esses 2 anos e meio, um pouquinho mais que a gente já está lá, eu acho que a gente conseguiu acelerar bastante essa agenda. Então, obviamente, a gente conseguiu entrar em um dos consórcios e participar e viver toda essa experiência do piloto do Drex, da primeira e da segunda fase do piloto do Drex. Mas mais do que isso, a gente começou a explorar as oportunidades além do Drex. Então, desde então, a gente criou uma blockchain proprietária da Núclea. Então, é uma rede permissionada que a gente, enfim, depois a gente pode explorar mais, mas a gente já está tokenizando o duplicata lá na nossa rede. E até os consórcios do Drex, que hoje, com essa mudança de direcionamento do Bacen, estão indo mais para não blockchain, tem procurado a gente para explorar alternativas e dar andamento a esses projetos, mesmo que o Drex não siga um caminho de blockchain. Então, assim, isso é só, acho que a gente já tem casos efetivos. A gente lançou recentemente com um grande banco aqui também uma parceria para a gente tokenizar cotas de consórcio. Então, criar um mercado secundário de consórcio. E acho que isso exemplifica bem esse foco de atuação que a gente tem na Núclea hoje, que é resolver problemas do mundo real que o blockchain consegue resolver de uma maneira melhor que as tecnologias já disponíveis anteriormente. Então, assim, um dado relevante, a gente foi abordado neste projeto específico, porque a dor era essa, sei lá, em média, das pessoas que compram cotas de consórcio hoje, mais ou menos metade das pessoas cancelam essas cotas, muitas vezes por falta de capacidade de pagamento. E a grande dor, tanto dessas pessoas que compraram quanto das instituições, é que essa cota fica sendo carregada até o fim. Imagina uma cota de imóvel de terrível, 60, né? 100 meses. E o comprador tem que ficar esperando até o final do prazo para receber o dinheiro de volta. Então a gente percebeu que a tecnologia de blockchain viabilizava a gente criar um mercado secundário muito mais dinâmico, dando possibilidade, inclusive, de fundos, FDICs, comprarem essas cotas, contemplarem essas cotas, receberem o dinheiro antecipadamente e ainda assim dar uma saída muito melhor para os compradores originais. Legal. Então, são exemplos, acho que, de como a Núclea, há 2 anos e meio atrás, saiu de um grande desafio que era
poxa, tem um negócio novo surgindo que é o Drex, que acho que ameaça todo o ecossistema que a Núclea já estava inserido antes, e a gente entrou para não perder o bonde, né? Então, é uma tecnologia que tem capacidade e possibilidade de, no futuro, disruptar a maneira como a gente faz todas as transações de hoje em dia. Então, a gente falou, não podemos estar fora deste movimento. E acho que em 2 anos e meio a gente saiu de uma posição muito reativa e acho que hoje a gente já tem uma posição muito mais propositiva de buscar oportunidades envolvendo blockchain. Sei que me estendi na primeira pergunta. Não, mas acho que foi... Só com essa sua resposta a gente já vai carregar o podcast inteiro, porque já tem muito tema pra gente abordar. Mas antes disso, eu acho pouco provável quem tá acompanhando a gente não saber o que é a Núclea. Mas Perfeito. Acho que por via das dúvidas é legal você explicar hoje o que é a Núclea e começar a falar um pouquinho dentro da área, né, de blockchain, da tecnologia blockchain, o que vocês têm explorado e que surge de sinergia com o negócio que vocês têm já, né? Perfeito. E acho que esse contexto é super importante mesmo. Muitas vezes, há 2 anos e meio atrás, quando a gente chegou, a gente tinha que apresentar a Núclea. Não, a Núclea é a antiga CIP, Câmara Interbancária de Pagamentos. Mas sim, por 21 anos, a Núclea foi a CIP, que era a Câmara Interbancária de Pagamentos. Então, para quem não conhece, ela nasceu lá atrás, se eu não me engano, em 2001, quando os bancos se juntaram para fazer o que a gente chama até hoje de SPB, Sistemas de Pagamento Brasileiro. A TED ainda existe, o DOC deixou de existir o ano passado. Tem mudado um pouquinho, né, esse sistema. Na sequência, os boletos. Mas eu acho que isso acaba remetendo... Eu acho que para explicar o que é a Núclea hoje, e principalmente as origens que a gente traz da CIP, eu sempre costumo falar de 3 grandes competências que a gente tem, que eu acho que ilustram bem o que a Núclea faz, e algumas derivadas desde essa origem de CIP, que a gente carrega até hoje, e outras que a gente está evoluindo. Então, a primeira grande competência que a gente fala é essa de conectividade, de conectar os entes do mercado financeiro entre eles, ou eles com outros entes de outros segmentos. Sim. E aí a gente começa a entender um pouco dos serviços da Núclea. Então, quando a gente fala do sistema de pagamentos brasileiro, a TED, nada mais é do que um sistema de transferências que possibilitava, ao invés de cada banco construir ligações bilaterais entre eles, centralizou-se na Núclea e, a partir disso, a gente fazia toda a compensação e assim conseguia fazer a transferência das contas reserva de um banco para o outro. Na sequência veio o boleto com o mesmo conceito. Então, conectando todo mundo. Então, você precisava pagar um boleto, o boleto era emitido num banco, podia ser pago em outro. Anos depois, lá em 2017, a Núclea também, junto com o mercado, resolveu a dor. Quem não lembra que um boleto emitido num banco, depois que ele vencia, tinha que ser pago fisicamente na agência do banco que emitiu. Era um inferno. E aí a gente criou o que a gente chama hoje da base centralizada de boletos. A gente adora a sigla lá, até PCR, mas sim, entendam que é a base centralizada de boletos. E essa centralização de informação permitiu isso. Toda essa parte de cálculo de juros, mora e tudo mais, já é feito automaticamente lá na Núclea, então ela permite, mesmo um boleto vencido, ser pago em qualquer agência ou nos canais digitais de qualquer banco. Então, acho que essa conectividade, eu dou outros exemplos, tá? As portabilidades de crédito, de salário, então nada mais é do que conectando os bancos, um podendo portar crédito do outro. O cadastro positivo, que os bancos precisam comunicar aos birôs, aos GBDs, né? Como são chamados. Então, também essa é a Núclea que faz esse tubo para também não precisar de N para N conexões. Aquelas empresas que parece que está nos bastidores para o grande público, mas é que faz tudo funcionar, né, na prática. Faz tudo funcionar, perfeito. Então, acho que essa é a primeira grande competência da Núclea, e muito disso a gente herdou dessa nossa origem de CIP. A segunda grande competência que eu falo é a capacidade de registrar recebíveis ou ativos, ou mesmo passivos bancários, para que eles sirvam de lastro para crédito. Então, hoje, o grande serviço inicial da Núclea de registro foi em cartões. Então, a gente teve o boom da norma lá em 2021. Antes disso, existia o que era a trava CIP, e obviamente, a gente vê o registro de recebíveis de cartão como evolução daquele modelo
que serviu para um propósito num determinado momento e a gente evoluiu para cá. Então, hoje a gente é líder em registro de cartão, tem mais de 70% do volume de recebíveis financeiros registrados na Núclea. Tem toda uma agenda evolutiva de recebíveis, então Duplicata está em plena ebulição e deve entrar o ano que vem, então o Bacen está capitaneando a norma, empurrando essa... E a gente está, como as registradoras, a gente está participando de maneira muito intensa, junto tanto não só com o mercado financeiro, mas também com as indústrias, varejo, todo mundo que vai ser envolvido nesse mundo, né, de registro. E vem aí pela frente o de imobiliário, também para possibilidade. Pouca coisa, então, né? Assim, só no mundo de recebíveis tem um monte de coisa acontecendo. A gente também investiu em 2023, a gente adquiriu uma empresa que faz toda a parte de passivos bancários, então hoje registro de CDBs, tudo que é renda fixa, renda variável obviamente não, a gente não entrou, mas renda fixa, derivativos, a gente entrou de maneira muito expressiva também, então a gente tem um portfólio de licenças bastante completo. Legal. E acho que esse é o nosso mundo hoje. A gente entrou em seguros também. Então a gente começou a abrir novas frentes, mas sempre com essa competência inicial lá de registros. Então a gente entrou em seguros, estamos fazendo previdência e capitalização, que também é um outro lastro para crédito. E acho que quando a gente fala tanto de recebíveis quanto nessa frente de previdência e capitalização, é super bacana que, assim como a portabilidade, muitos dos serviços da Núclea ajudam os clientes, dos nossos clientes, conseguirem melhores condições comerciais. Então, acho que isso, em termos de propósito, para a gente é muito bacana, porque essas soluções de conexão, no fim das contas, permitem aos nossos clientes oferecerem melhores condições, seja melhores limites, melhores taxas aos seus clientes finais. Então, e é uma forma de usar a tecnologia para trazer um ganho, né, para as pessoas. Exato. Que eu acho que a tecnologia blockchain, ela casa muito também com esse propósito. Perfeito. Né? Então, e foi esse talvez o grande estalo que deu lá em 2023, quando a gente chegou aqui no piloto do Drex, que muitas dessas coisas que hoje a gente faz com tecnologia tradicional, a gente entende que muitas vezes uma tecnologia blockchain poderia trazer eficiência a esse processo. O fato do registro, o gravame, como sensibiliza, a própria liquidação que vem depois. Então, se a gente pensa no funcionamento de uma blockchain, ela consegue, de maneira muito eficiente, substituir até lá na frente muitos desses serviços. A gente falou, se tem alguém que vai disruptar essa forma de fazer, nós estaremos lá porque a gente que sejamos nós mesmos, entendeu? Senão a gente que vai sofrer a disrupção, senão a gente né? que tem risco de ser disruptado lá na frente, entendeu? E só para não deixar passar, a gente também, agora, nos últimos 2 anos e meio, investiu bastante em soluções de dados. Então, eu falo, talvez essas duas primeiras competências de registro, conectividade e liquidação, né, que está muito atrelada ao que eu falei, né? Então, a gente faz a liquidação da TED, do boleto. Então, são as 3 competências que a gente herdou da Núclea. A gente tem desenvolvido uma quarta nesses últimos 2 anos e meio, que é a capacidade de inteligência de dados. Legal. Que a gente costuma falar que é quase um give back, uma devolução para o mercado, que ao processar esses dados, essa montanha de dados que a gente tem de boleto, de cartão, a gente faz a liquidação do sistema de cartão no Brasil também. Então, hoje a gente tem praticamente das empresas do Brasil, exceto Pix e dinheiro, grande parte do fluxo das empresas do Brasil passam pela Núclea. É muita informação, né? Então a gente entende a responsabilidade que a gente tem de um lado de manter esse sistema super sólido, ao mesmo tempo a gente tem uma riqueza de informações, que obviamente respeitando o sigilo bancário, LGPD, por isso que a gente nem entra tanto em PF, a gente está investindo muito para devolver ao mercado com aquele propósito anterior que eu comentei de gerar melhores condições, então para que os bancos tenham melhores condições de decidir um crédito, de dar o volume correto e eventualmente até de dar uma melhor taxa, porque ele tem uma visão melhor da inadimplência. Legal. Então, esse é o grande contexto da Núclea. E quando a gente olhou tudo isso que a gente fazia versus a tecnologia blockchain cada vez mais presente, não só no cripto, né, que foi a minha origem lá, fazendo compra-venda de Bitcoin, ou de stablecoin de dólar, ou de que for, mas ela
a possibilidade que veio pelo Drex, dela estar cada vez mais presente nesse mundo de finanças tradicionais, a gente falou, cara, a gente não pode ficar fora desse movimento, e a gente fez investimento relevante para também ter um protagonismo nesse caminho. Não, muito legal. E, inclusive, bom, a gente falou tanto já de Drex, vou falar mais, porque acho que Drex sempre tem muita coisa para falar sobre. Eu lembro que lá em 2022, né, quando teve o primeiro anúncio assim do projeto, na época ainda era Real Digital, ainda não era nem o Drex, o Banco Central ele falava primeiro dessa ideia de ser uma moeda digital, e aí logo no final do ano seguinte eles já falavam de ser uma infraestrutura nova, né, para o mercado financeiro, para o sistema bancário brasileiro, enfim, para a nossa economia. Como que vocês também têm visto essa questão do Drex e o papel que o Drex vai ter, né? Porque eu imagino, bom, a gente já falou quanto que ele pode gerar de disrupção, mas a gente também está vindo de uma área que já está mudando muito com o Pix, né? Então a gente está meio que nessa sequência, né, também, agora com o Drex. Vamos lá. Eu acho que o Drex teve alguns papéis fundamentais até agora, e eu acho que vai continuar tendo no futuro, mas deixa eu pegar um pouco da perspectiva que eu tive. Da mesma forma que a Núclea, nesses últimos 2 anos e meio, se movimentou muito para ter uma participação ativa no Drex e tudo mais, a gente viu um movimento muito grande do mercado quase como um todo. Então, várias instituições, sejam as instituições financeiras mais tradicionais, as fintechs, os bancos médios e pequenos, muitas vezes até representados por associações. Sim. E a gente viu uma mobilização muito grande, sei lá, acho que tinham 10, 15 consórcios, eu não lembro de cabeça. Eu acho que é por aí. Era por aí. A gente viu uma movimentação muito grande e um movimento de início forte de investimento nessa tecnologia, que, de novo, acho que todo mundo com a expectativa deste novo arcabouço sendo montado lá pelo Banco Central, da mesma forma que o Pix trouxe uma eficiência brutal nas transferências entre pessoas, até entre empresas, entre pessoas, empresas e tudo mais, a gente entendia naquele momento que o Drex poderia ser isso, né? Então hoje o que é os sistemas de transferências de contas reserva que a Núclea faz, nos sistemas que a gente é o responsável, como eu citei, a própria TED, o boleto, o cartão, a Núclea tem esse papel de fazer essa compensação do dinheiro entre as contas e essa transferência. E obviamente, no SPI, isso é direto organizado lá pelo Bacen. E acho que esse foi o primeiro caso de uso que o Banco Central citou, né, de exemplo do Drex. Que era a possibilidade de, eventualmente, movimentar as contas reservas dos bancos de uma maneira mais eficiente. Mas, para mim, acho que o grande fator gerador, acho que é isso. Todo mundo ter virado o olhar para isso, investido tempo, dinheiro e recurso, e montado cases reais, no fim das contas. Porque eu acho que acho que tinha o conceito das transferências entre as contas reserva e tudo mais, mas isso não resolve o problema do dia a dia. O que a gente viu que muitos desses cases, a gente participou, o específico do nosso grupo era sobre CDBs. Legal. A gente viu outros sendo feitos, que a gente está tendo mais contato, inclusive agora, de recebíveis de cartão. Tem outro de veículos. E o que a gente percebe nesse momento é justamente essa motivação com a notícia que o Bacen trouxe recentemente lá na Blockchain Rio, de eventualmente deixar para trás um pouco a tecnologia blockchain nesse momento, focar no tema das contas reserva, do tema de registros e tudo mais. Então, a gente acha que tem uma zona um pouco cinza ainda para a gente entender esse movimento, mas eu acho que fora o movimento do Bacen, o que a gente vê é um movimento que todo mundo que investiu esforço e recurso nos cases específicos e que tinham claramente uma dor a ser resolvida, a gente tem visto isso como uma oportunidade gigante de trabalho, porque muitas vezes uma alternativa, como a própria Nuclea Chain, que a gente criou lá, a nossa rede blockchain permissionada, que a gente já começou a usar no case de duplicatas, que a gente faz com uma fintech, então já foi, sei lá, não é um volume gigantesco perto dos grandes volumes que a gente faz. Mas sem começar, né? De boleto e cartão, mas a gente já tokenizou mais de 300 milhões em duplicatas.
E agora, recentemente, e isso acho que é o bacana, até o exemplo do Enicotas acho que é um tema legal. A primeira instituição que trouxe esse projeto para a Núclea, participando do RFP, foi super bacana, eles já tinham uma opção de rede pública que eles queriam usar para fazer a tokenização. E a gente conseguiu fazer as duas coisas acontecerem. A gente permite que eles tokenizem nessa rede pública e a gente faz toda a parte de marketplace e a consolidação das cotas, a liquidação, a gente faz horas on-chain, hora off-chain. Então, a gente conseguiu montar uma rede que ela é flexível o suficiente para que a gente consiga resolver os problemas da maneira mais eficiente e fazendo essa interconexão do mundo blockchain com o mundo da tecnologia digital que a gente conhece hoje, das APIs e tudo mais. E acho que esse é o grande mote que a gente tem visto. Então, o próximo case que a gente está investindo agora, e provavelmente é o próximo, é realmente tokenização de cartão, que a gente ainda entende que tem um espaço gigante a ser explorado, assim, são mais de... Apesar do Pix, o brasileiro ainda usa muito cartão, né? Exato. A gente vê o débito sofreu quase que uma estagnação, acho que não sei se chega a cair, mas acho que anda de lado, mas o crédito segue crescendo. Eu lembro que eu estava num adquirente em 2016, 17, 18. Eu lembro que o mercado era de 1 trilhão, de 1 trilhão e pouquinho, 1 trilhão e 200 pouca coisa, de né? reais. E hoje a gente olha o mercado, fechou ano passado 4 trilhões. Então é um crescimento também, óbvio que o Pix ele foi uma transformação brutal. Sim. Mas a gente vê que os rails tradicionais, o próprio boleto e o cartão, têm mostrado uma resiliência muito grande. Principalmente o crédito, que acho que assim, a gente vê com a própria chegada de muitas fintechs, a proliferação de cartões de crédito, muitas vezes para públicos não atendidos anteriormente, isso tem possibilidade de um crescimento gigantesco. E o crédito para os vendedores ainda é restrito. Então, mesmo com as registradoras, a gente ainda entende que tem muita oportunidade de ser explorada. E a gente tem explorado com bastante profundidade o tema da blockchain para a gente conseguir alavancar. Não, muito legal. E muita coisa, mas em específico ainda sobre o Drex, eu acho que... Bom, primeiro teve muita gente falando, Drex morreu, umas visões um pouco exageradas, né, sobre esse anúncio do Banco Central. Mas a minha pergunta em específico para você é como esse anúncio pode ou não afetar a adoção de blockchain pelas empresas do mercado financeiro, né? Se desacelera ou não, porque é o que você falou, né? Eu acho que já teve muito investimento, e óbvio que quem faz investimento quer um retorno desse investimento. Perfeito. Mas também, ao mesmo tempo, eu percebo muito pela evolução, né? Eu tenho acompanhado o setor desde 22, eu tenho visto isso, das empresas percebendo as vantagens da tecnologia, né? E é claro que com o Banco Central talvez facilitasse, se fosse Drex 100% blockchain, acho que aceleraria o processo, mas acho que isso também não impede as empresas agora de prosseguirem com esse caminho, né? Qual que é a sua visão? Eu acho que isso acaba abrindo um espaço para a iniciativa privada que talvez estivesse um pouco mais restrito no cenário de Drex, como a grande moeda digital, CBDC, do real, tal. Eu acho que isso aqui talvez faça acontecer a minha percepção e a minha aposta hoje. Que o que aconteceu talvez nos Estados Unidos, e óbvio que lá as stablecoins nasceram com um propósito muito mais de facilitar a compra e venda de cripto lá atrás, então a gente vê algumas stablecoins já bastante relevantes lá, e obviamente esse push do governo para acelerar mais ainda, e já com esse direcional de eu não vou fazer, o mercado privado é que vai fazer, eu vou regular. Eu acho que tem um espaço para esta agenda acelerar no Brasil também. Legal. Então a gente começa a ver cada vez mais iniciativas de stablecoins de real. Que talvez... uma área que está crescendo muito, né? De uns meses para cá. Perfeito. Então a gente tem como Núclea, e muitas vezes a gente é procurado pelo mercado e a gente também está atento, muito próximo a essas empresas. Todo mundo fica, às vezes, a grande fantasma de legal, mas esse stablecoin é realmente lastreado? Sim. E na Núclea... Até por experiências passadas do mercado cripto, perfeito. Né? Para cada real que tem, cada token de real que tem por aí, existe um real depositado em algum lugar? Sim.
E esse é um dos serviços, inclusive, que a gente começou a explorar já com mais intensidade agora, da gente fazer, nós como entes do mercado isentos e com uma credibilidade importante, da gente trabalhar junto com essas empresas para fazer, por exemplo, a testação dessas reservas. Né? E eu acho que este passo atrás que o Drex deu na tecnologia blockchain, talvez, ao invés de fazer recuar as iniciativas que já estavam andando, eu acho que vão acelerar esse outro tipo de iniciativas que eventualmente tivessem mais adormecidas para propósitos específicos. Então, a gente viu há pouco tempo atrás 3, 4 corretoras se juntando para fazer uma stablecoin proprietária. A gente, assim, pelo menos que eu conheço, já tem umas 3, 4 outras iniciativas já com alguma relevância importante. Eu acho que talvez seja esse o caminho, sabe? Da gente, através da iniciativa privada, com principalmente essas stablecoins lastreadas em real, isso vai possibilitar a liquidação on-chain, que era talvez o grande princípio que tinha lá naquele conceito inicial do Drex, quando ele fazia a moeda, o CBDC. Então, a gente vê os bancos e as empresas com vontade de andarem com os cases que resolvem problemas reais e, por outro lado, nascendo alternativas. E, de novo, a gente está falando, muitas dessas alternativas estão sendo trazidas por fintechs ou corretoras e tudo mais. Eu acho que vai ser inevitável também dos grandes bancos passarem a criar suas alternativas de stablecoins, seja elas dolarizadas, que viabilizam as transações cross-border e tudo mais, que a gente já vê um movimento importante para isso, sejam elas lastreadas em real mesmo, para viabilizar essa liquidação das operações on-chain, e aí evita, enfim, retrabalho. Como eu falei, hoje, na estrutura da Núcleo, a gente está pronto para trabalhar com os dois mundos. Tanto uma liquidação off-chain, que a gente faz os registros, mas a gente consegue interconectar com o mundo das IPs para fazer a liquidação das IPs dos bancos, para fazer a liquidação off-chain, mas a gente vê que o mundo vai ser muito, muito mais eficiente a hora que isso estiver tudo dentro do blockchain e a gente conseguir viabilizar não só os registros, os gravames, as baixas, mas também essa liquidação em tempo real, que acho que é o grande conceito e a grande expectativa que todo mundo tem do famoso DVP, né? O Delivery versus Payment, acontecendo on-chain. E sempre com aquele exemplo do carro, né? Esse sempre o exemplo do carro. Sempre falando de carro. O carro do imóvel. Acho que o carro imóvel é o sonho de todo mundo, que é o que a gente quer fazer. Que ninguém quer Porque acho que é a dor também, né, de todo mundo hoje em dia. Ninguém quer ir lá presencialmente assinar o papel do Detran na frente do cartório ou o imóvel. E eu acho que é uma coisa também, eu até queria saber a sua opinião sobre isso, de que com a chegada da internet, a gente hoje em dia tem uma experiência que muitas vezes ela é completamente diferente de quando a gente está no mercado financeiro, né? A gente está ou fazendo uma transação, enfim, nessa área de pagamentos. A gente está acostumado a ter velocidade, uma coisa quase instantânea, a gente pede já vem, e ainda parece que o setor de pagamentos ele ainda tem muito para correr atrás, eu acho, nesse sentido, né? E acho que o blockchain ele ajuda nisso. Sem dúvida. Não, a gente vê, eu vou te dar um exemplo real disso, tá? O próprio boleto, ano passado, eu lembro, eu trabalhei em uma dessas fintechs, era de um marketplace, inclusive. Uma das grandes dores era essa, porque o cliente, antes do Pix ainda, o cliente pagava o boleto e a mercadoria não era despachada até que a compensação do boleto fosse verificada, que realmente o cliente pagou e tudo mais. A gente teve uma grande... E no final das contas, acho que o tema que você comentou do Pix... João, acho que é muito relevante. O Pix fez todo mundo se mexer também, entendeu? Sim. Próprio a gente passou por uma modernização, a gente chamou de modernização do sistema de boletos. Hoje todos os boletos pagos até meio-dia, 1h da tarde, eles são liquidados no mesmo dia. Que é uma coisa que alguns anos atrás era surreal. Óbvio que muitas vezes o que acontece é que tem a negociação do banco com aquele cliente que emitiu. Então, por mais que ele seja liquidado no mesmo dia, muitas vezes aquele dinheiro não chega no cliente no mesmo dia, porque a negociação do banco com aquele cliente fala, eu te pago em D+1, D+2 e tudo mais, e está tudo certo. É uma negociação comercial entre eles. Mas todos os boletos pagos até o horário do almoço hoje já são liquidados no mesmo dia.
E todos os boletos que são pagos depois do almoço, até meia-noite, são liquidados no dia seguinte. Isso por uma limitação desse sistema antigo que a gente tem. Então, quando eu falo que a Núclea ela movimenta esse dinheiro das contas reservas dos bancos, ela não faz isso, obviamente, sozinha. Então, a gente depende das grades de corte do Banco Central, que essas contas também ficam lá. E a gente tem cortes hoje que acabam, se eu não me engano, 4, 5 horas da tarde. Então, para conseguir fazer toda a compensação, entregar tudo, por que todo boleto não é liquidado no dia? Justamente por essa infraestrutura antiga que não permite. A gente melhorou com a modernização, mas é uma estrutura toda que ainda depende não só da modernização dos próprios bancos, da Núclea, mas depende do Bacen também. Então, a gente está fazendo agora também a modernização do sistema da TED. Então, a infraestrutura que a gente tem hoje na Núclea, que a gente vai implementar daqui 1 mês ou 2, também vai permitir uma TED de 24/7. Mas depende de uma infraestrutura do Banco Central, porque a TED também depende desses horários de corte do Bacen. Então, quando a gente pensa num Drex, e essa era a possibilidade que a gente vislumbrava, essa capacidade de ter rails alternativos 24/7 para permitir qualquer tipo de transação. Né? Então, muitas vezes nos nossos comitês de negócio lá a gente discute, né? Pô, mas agora que tem o Pix, então tá tudo resolvido. Não, aí os próprios bancos e os nossos clientes trazem. Pô, para mim seria super bacana se a TED fosse 24/7 realmente, porque eu consigo desenhar outras soluções, porque o Pix ele é muito bom, funciona muito bem. Mas ele é todo reguladinho, então ele tem, enfim, até por temas de fraude, tem os horários limite e tudo mais. Ele tem casos de uso muito delimitados. Agora, né? imagina grandes empresas querendo fazer transação fora dos horários e tudo mais. Hoje o Pix não é uma solução, justamente porque é um negócio que é usado para pessoa física, é usado para pessoa jurídica, tudo mais. Então, uma solução, seja em blockchain ou não, 24/7, é isso que a gente está perseguindo hoje, viabilizaria muito a criação de muitos outros casos de uso, que mesmo o Pix, por mais que ele tenha dado esse salto, a gente vê, por exemplo, que a TED ainda é muito presente em transações B2B, enfim, e assim por diante. E você acha que a blockchain, você comentou, né? Blockchain ou outras tecnologias, você acha que blockchain seria a melhor tecnologia, talvez, para isso hoje do que a gente tem disponível? Para alguns casos de uso, eu acredito que sim, no futuro. Eu acho que, assim, sempre que a gente está falando de trocas de propriedade, de coisas que podem ser tokenizadas, eu não tenho dúvida nenhuma que a blockchain é uma tecnologia que no futuro será dominante. Porque eu acho que essa possibilidade de você fazer a troca dos tokens e a liquidação simultaneamente, acho que é incomparável com qualquer sistema que a gente tenha atualmente. Eu acho que pensando no mundo, numa transição, eu acho que passa muito por a gente conseguir resolver problemas reais para estimular esta migração. Porque o grande ponto são o famoso legado que existe em todas as instituições. Que não tem esse nome à toa, né? E muitas vezes é aquilo, o mais ou menos que está funcionando. Então vamos continuar. E vamos continuar. Pô, isso aqui, eu tenho um orçamento X para investir esse ano. Eu vou investir em tentar fazer algo para alavancar o crédito, a concessão, né? Ou eu vou pegar a minha cozinha aqui e vou trocar o revestimento, entendeu? E eu acho que esse é o grande... É por isso que a nossa abordagem tem sido para esse caminho. Então, a gente está pegando os ativos reais e a gente está começando a inserir a blockchain resolvendo problemas específicos. Então, o mercado secundário de consórcio, eventualmente o mercado secundário de cartão, uma pulverização um pouco melhor dos recebíveis de cartão, que permita até para algumas fintechs oferecer isso aí para um PF, que não é uma realidade hoje, entendeu? Ou são FDICs, ou grandes bancos, ou os próprios adquirentes financiando. Então, a gente está começando por essas dores reais, para depois ter essa conversa um pouco mais dura de trocar
o chassi inteiro. Quase entendeu? meio que falou, ó, vale a pena trocar, que você já viu que tem uma vantagem aqui, né? É isso. Legal. E uma dúvida que eu fiquei o Drex, ele teve um problema. Bom, vocês estão envolvidos no projeto, vocês sabem que é a questão da privacidade, né? E que Sim. é todo um debate, toda vez que o pessoal do Banco Central fala sobre, toca nessa questão. Eu queria saber como foi com vocês, né, com a Nuclea Chain, né? Se a privacidade surgiu como uma questão, como que vocês lidaram com isso, se talvez o setor privado consiga dar uma solução para a privacidade que o Banco Central ainda não conseguiu, né, que está explorando, enfim. A Nuclea Chain, inclusive, ela usa como infraestrutura uma das soluções que o Banco Central estava testando para ser a solução de privacidade para o próprio Drex como um todo. E a gente segue investindo. Então, acho que esse é o nosso posicionamento em relação a isso. Sim, a gente entendeu que para uma rede como a Nuclea Chain se propõe, uma rede permissionada para cases financeiros, muitas vezes o tema da privacidade, de que transação está indo de um lado para o outro, quem vê o quê, é super crítico. Sim. Então a gente investiu e segue investindo, inclusive em uma das soluções que o Banco Central estava avaliando para ser a solução do Drex. Mas a gente tem aprendido, como eu falei. Então hoje a Nuclea Chain está começando com o case de duplicata, estamos entrando o cartão agora, e cada case que a gente vai colocando, a gente entende issues específicos e vai avaliando se são necessárias adequações ao que a gente tem. Então a gente entende que hoje a gente já tem um patamar de privacidade que ele atende 100% à necessidade que a gente tem hoje, e o que a gente tem feito é isso. Então a gente tem trazido cases, e conforme o case que a gente traz, a gente entende se a solução de privacidade que a gente tem ela é adequada. E se ela não é adequada, a gente trabalha muito em parceria com este player específico, que hoje é um dos grandes provedores dessas soluções da Nuclea Chain, para a gente ir avançando em conjunto. Então, a gente está menos preocupado em tentar achar uma solução para todos os problemas imagináveis do mundo hoje. Que o Banco Central talvez tivesse essa talvez necessidade, tivesse, né? exato. Sim. Então, talvez o Banco Central está falando, cara, eu quero um negócio que já resolva os problemas daqui para frente de maneira super completa. A gente tem olhado caso a caso. Perfeito. Então, para a solução de duplicata que a gente tem hoje, a solução de privacidade que a gente tem hoje atende perfeitamente. A gente está avaliando os outros cases de consórcio e de cartão. Como eu falei, o primeiro case a gente fez numa rede pública, os próximos cases de consórcio a gente já está fazendo dentro da Nuclea Chain. E cartão é a mesma coisa. Então, para cada case desse que a gente traz para dentro de casa, a gente avalia se a solução de privacidade que a gente tem implantada, se ela é suficiente. Se ela é, e aí a gente tem um compliance super rigoroso. Não, com certeza. Com certeza. E a gente vai evoluindo, entendeu? Então, acho que talvez a grande diferença em relação ao Drex seja essa. Talvez eles tenham tentado achar uma solução para todos os cenários já possíveis e imagináveis. A gente está indo caso a caso, garantindo que o que a gente está fazendo está adequado e vamos em frente. Não, super interessante essa perspectiva. Eu não tinha pensado nela até ter essa conversa com você e faz muito sentido mesmo. Eu ia aproveitar para fazer a pergunta do nosso patrocinador, que é a Mint, a plataforma cripto do BTG, e que é uma pergunta um pouco mais ampla sobre o mercado mesmo, né, de criptomoedas, em específico sobre as stablecoins, né, que são essas criptomoedas pareadas ao dólar. A gente já conversou um pouquinho sobre elas aqui no início da gravação, mas me parece que é uma classe de ativos que tem ganhado muita atração, né? Mundialmente, aqui no Brasil também. Como que vocês na Nuclea estão vendo essa questão das stablecoins e qual o potencial que vocês acham que tem, né? Todo esse segmento e, mais específico, essa aplicação da tecnologia, né? Que é ter uma criptomoeda pareada a uma moeda fiduciária. Eu acho que isso tem um potencial disruptivo gigantesco. Assim, eu tive a oportunidade, sei lá, 2, 3 meses atrás, participar de uma... E foi super bacana, né? Uma feira específica de stablecoins. Que legal. Lá em Nova York. E acho que foi quando eu tive muito contato com esse mercado de maneira tão intensa. E assim, olhando o case dos Estados Unidos, todo o tema de regulação que tem acontecido lá, eu acho que é um caminho inevitável. E a gente já começa a ver cases, assim...
quando a gente pensa em qualquer solução cross-border, seja para uma pessoa física que vai fazer uma viagem, e hoje já existem, muitas dessas eu conheci lá, soluções que você consegue mandar um Pix direto da sua conta, isso se converte direto em uma stablecoin de dólar, e você consegue transacionar a partir de um cartão embarcado na sua wallet do seu celular. Isso assim, é quase tão fácil quando mandar um Pix de alguém para alguém aqui no Brasil, só que você consegue já fazer isso cross-border. Sim. À medida que essas soluções, e óbvio, né, quando a gente está falando de cross-border, tem todo o tema de lavagem de dinheiro, de prevenção à fraude, mas eu acho que investindo tempo e dinheiro nessas soluções para que a gente coloque guardrails de segurança importantes, a tecnologia ela faz isso de maneira muito mais eficiente do que acontece hoje. Tanto quando a gente fala em cross-border, para mim isso é impensavelmente mais eficiente do que os modelos atuais. E quando a gente vem para dentro de casa, volta para aquele mundo das liquidações on-chain, que eu acho que tem capacidade de tornar os nossos sistemas muito mais eficientes. Sim. Então, assim, eu pessoalmente sou um grande fã observador das stablecoins, porque sim, eu acho que elas têm uma capacidade disruptiva para tudo que a gente faz hoje. Então, eu acabei de comentar das grades de corte que tem entre Núcleo e Bacen, o STR, o famoso STR e tudo mais. E quando a gente vê a tecnologia das stablecoins, de novo, se bem regulada, com guardrails importantes e tudo mais, ela tem uma capacidade disruptiva gigantesca para transformar tudo que a gente faz de uma maneira muito mais eficiente. Então, como na Núcleo, a gente está explorando esse tema. Primeiro, estamos olhando oportunidades talvez de mais curto prazo, como eu falei, de atestação do lastro, porque acho que essa é uma grande preocupação do mercado como um todo. E né? que é central para o futuro, né? Perfeito. Então, assim, e a gente entende que hoje isso é um espaço aberto de atestação do lastro, e a gente, até o Bacen sinalizou que pretende no futuro fazer, e para a gente é super bem-vindo. Acho que quanto mais credibilidade essas moedas tiverem, melhor e mais rápido esses cases vão escalar. Então, a gente tem desde explorado cases mais básicos, como fazer a atestação desse lastro, quanto de procurar aplicações no dia a dia que essas liquidações on-chain consigam viabilizar sistemas mais eficientes, entendeu? Perfeito. E eu ia te perguntar, a gente está num cenário que é muito interessante nessa evolução, né, da área de... Porque o Brasil ele sempre foi muito avançado nessa área de meio de pagamento, de setor financeiro, enfim, todo esse campo, mas desde o Pix a gente deu uma acelerada, assim. Uma descolada, ainda mais. É um negócio muito acelerado, né? A gente tá com o Pix, o Open Finance, que começou devagar, mas tem ganhado muita atração, né? O Open Finance, ele é quase um primo mais discreto, assim, né? Porque ele cresce, mas a gente ainda fala pouco dele. E agora com o Drex, e acho não só o Drex, né? Ele carrega junto com ele tudo que a gente falou de blockchain e essa adoção. Para onde você acha que o mercado está caminhando, né? E é uma atividade difícil, mas pensar daqui a 5 anos, né? Daqui a 10 anos, como a Núcleo vê esse mundo, né? Do sistema bancário de pagamentos, o sistema financeiro mesmo aqui no Brasil. Isso é difícil, mas... Te deixa mais difícil mais para o fim. Não, acho que assim... Acho que o grande ponto que a gente tem em relação a isso, eu acho que a gente vai ter vários ecossistemas conversando. E acho que essa é a beleza do que a gente está construindo. Eu vou te dar alguns exemplos que acho que trazem para a realidade de quem está ouvindo a gente aqui. Então, o Pix. Acho que é um grande rail, uma realidade que viabiliza hoje, sem dúvida nenhuma, transações P2P, de pessoa para pessoa, de pessoas para empresas, comércio e tal, de maneira super bacana. A gente tem o boleto, como eu falei, que hoje tem um papel super relevante ainda, e que a gente está fazendo uma grande adequação que veio pela norma de duplicatas, que a gente acabou falando pouco aqui, mas assim, para duplicatas, diferente do cartão, que quando alguém vai lá e faz uma antecipação ou faz um capital de giro, o próprio adquirente garante que o pagamento vai pro credor. Então, a minha loja aqui tinha um recebimento de X.
eu fui lá e antecipei esse recebimento com o meu banco. Então, a hora que o adquirente for pagar, ele já vai pagar para o meu banco, ele não paga para mim. Então, garante que o lastro desse crédito foi para o lugar correto. A gente está fazendo isso no boleto para duplicata. Legal. Então, a gente está construindo um sistema que, quando uma duplicata for dada em garantia, e aí o pagador pagar aquele boleto vinculado àquela duplicata, ela não vai mais para quem emitiu o boleto. Ela vai para o credor que deu o crédito, e a gente está fazendo todo esse redirecionamento. Óbvio que, se a gente pensa daqui a alguns anos, uma blockchain poderia fazer esse serviço completo. Claro. Tanto do registro da duplicata, quanto do apontamento do gravame, o direcionamento para o novo credor e a liquidação. Mas até o mercado todo se adaptar, sim, eu acho que serão passos que vão acontecendo devagar. Então, eu não acho que daqui para os próximos 5 anos a gente vai ter uma grande disrupção de que um grande rail de pagamento e registro tokenizado vá substituir tudo isso, justamente pelo ponto que você trouxe, João, que esses sistemas hoje já funcionam bem. Sim. Bem o suficiente, Bem, né? o suficiente, exatamente. Poderia ser mais eficiente via blockchain? Muito provavelmente. A gente chegou a discutir com o Banco Central, mas acabou que os tempos ficaram muito apertados e a gente não conseguiu ter uma discussão mais ampla. Ainda tinha... O Drex ainda estava muito embrionário, o Banco Central não quis abrir essa possibilidade. Mas, assim, tudo que a gente está fazendo na duplicata hoje já poderia ter nascido em blockchain. Mas o mercado tomou a decisão, e o regulador também, de fazer dessa maneira a tecnologia atual. Então, eu não acho que nos próximos 5 anos a gente vai ter um Big Bang de falar, tudo vai migrar para esse outro lado. Eu vejo muito mais esse movimento gradual de, sim, ser criado um ecossistema diferente, tokenizado, com liquidação on-chain, que vá funcionar. E no tempo eu vejo essas coisas acontecendo e migrando gradualmente para lá, entendeu? Perfeito. Uma vez que é provado, que é mais eficiente e tudo mais, que a gente acredita e tudo mais. Mas eu acho que vai ser um movimento mais gradual e, ao longo do tempo, eu acho que, pegando a sua perspectiva de 5 anos, eu acho que ainda a gente vai ter esses rails todos ainda convivendo. Talvez para 10... inteligência artificial, um monte de coisa diferente acontecendo. Para 10 a gente não sabe de nada. Sabe-se lá o que vai acontecer. 10 nem a IA sabe o que vai ser. Nem a IA, acho que sabe. Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma última pergunta que eu queria te fazer e que veio na minha cabeça quando você estava comentando dessa questão do mercado da iniciativa privada explorar a tecnologia blockchain mais, né? Mesmo que o Drex talvez explore menos agora o blockchain, o privado continuar. E tem um ponto também que a vantagem, talvez, que o Banco Central não só estava, mas ainda está propondo, é que ele ofereceria uma rede para todo mundo usar. No privado, cada um pode escolher a melhor rede. Como que fica também essa comunicação, que é o que vocês estão muito acostumados a fazer, né? Essa conexão de garantir que está todo mundo falando a mesma língua e usando sistemas que permitam essas conversas, vamos dizer assim, essas trocas. Como que vocês enxergam esse futuro que, dentro de cripto, eles falam multi-chain, né? Esse cenário de várias redes sendo usadas por diferentes players, né? Uma das grandes pretensões da Nuclea, quando a gente lançou a Nuclea Chain, é justamente que ela pudesse ser um grande centralizador de casos de uso, e da mesma forma que a gente fez lá atrás, no SPB, um boleto, que ao invés de todo banco ter que desenvolver a sua própria e tudo mais, que a Nuclea Chain pudesse ter esse protagonismo. A gente ainda não desistiu desse case, e eu acho que, mas o que a gente tem visto é que talvez seja um cenário um pouco mais híbrido, que em alguns cases os bancos, as instituições vão procurar redes talvez fechadas, permissionadas, e que eles possam compartilhar o custo dessa rede com outros players, que no final das contas não vai gerar diferencial competitivo, mas vai permitir que essas transações aconteçam de maneira muito eficiente. E isso é um cenário... Um diferencial temporal, né? Perfeito, exato, que está pronto, entendeu? Então, qualquer banco que queira trazer um case para a Nuclea Chain hoje está pronto e poderia começar a operar amanhã. Ao mesmo tempo, a gente entende que, para necessidades específicas,
Os bancos vão ter, os bancos, os fintechs, o mercado vai ter a deliberalidade de escolher a melhor situação. Então a gente vê algumas redes de fora chegando no Brasil, eventualmente oferecendo incentivos. Então a gente entende e continuamos apostando que a Nuclear Chain tem um espaço, e principalmente agora, talvez por esse vácuo deixado pelo Drex, que essa nossa aspiração inicial ela possa ainda ter uma relevância importante, mas a gente criou um negócio que a gente, acho que foi a grande revolução que a gente fez lá, que a gente chama de orquestrador. É a capacidade de conectar a Nuclear Chain em outras redes e no mundo digital convencional. Então, como eu falei, então, se você tiver uma stablecoin e quiser fazer liquidação na Nuclear Chain, vai funcionar. Se você quiser fazer liquidação através de Pix no MIP, a gente tem capacidade de fazer essa conexão via orquestrador. Então, já vislumbrando esse cenário que a gente entende que deva ser mais multi-chain do que concentrado, a gente desenhou esse orquestrador que tem sido super bacana para viabilizar os cases que a gente tem explorado com o mercado. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente vai precisar de alguns anos para ver onde estabiliza isso. Se é que, na verdade, estabilizar, acho que não estabiliza. Ultimamente, tem uma coisa que não anda tendo no mercado, é estabilidade. Eu acho que a gente vai ver um grande avanço na tecnologia para esse sentido. Legal. Mas muito bacana, João, a oportunidade aí desse bate-papo. Eu que agradeço muito, Rodrigo. Acho que foi muito legal. Ainda tinha 1000 perguntas para fazer, mas você vai voltar para cá em algum momento, até porque eu quero muito acompanhar essa evolução da Nuclear Chain. Acho que é um projeto muito interessante e ainda vai ter muita coisa para a gente conversar sobre. Então, perfeito. Muito obrigado. Faço questão de estar aqui próximo a vocês. Muito bacana a conversa. Obrigado a vocês pela oportunidade. Imagino, eu que agradeço. E agradeço vocês pela audiência. O nosso episódio fica aqui, mas lembrando que toda semana a gente volta falando sobre o futuro do sistema financeiro. Até a próxima!